Pegue a sua Bíblia, por favor. Abra lá comigo no texto de Efésios, capítulo 2. Quero muito mais, preciso muito mais. Eu quero muito mais da tua graça aqui em mim. Efésios 2, verso 8. Oh, Espírito Santo de Deus. Deus está aqui nesse lugar, amém? Deus está aqui nesse lugar. Deus está aqui nesse lugar. O texto da Sagrada Escritura diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém? Vamos ler mais uma vez, eu posso ler e vocês repetem, amém? Porque pela graça sois salvos. Não, mas vamos fazer com aquela voz de crente que você tem. Porque pela graça sois salvos. Por meio da fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Feche os seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nesse momento. Pai, Tu sabes, Pai. Sabes que nada, Deus, que nós fizermos, nada que eu faça, Senhor, pode mudar a vida de qualquer um dos Seus filhos e filhas que aqui estão. Oh Pai, só Tua graça pode nos moldar e nos mudar. Pai, o Senhor sabe muito mais do que qualquer um de nós aqui, ou qualquer um homem ou mulher na face da terra, que não é o que somos ou o que temos, Senhor, não é o que somos ou o que temos, é a Tua graça, Deus. Por isso te pedimos, Deus, e clamamos para que essa graça maravilhosa, Deus, possa ser liberada aqui nessa noite, nesse lugar, Senhor, em que nesses minutos que eu tenho para ministrar essa palavra, Senhor, o Teu Espírito venha me conduzir, por graça, Deus, por graça. Apesar de mim, Senhor, apesar de quem eu sou, apesar das minhas debilidades, apesar das minhas deficiências, libera a Tua graça sobre nós. Apesar de cada um dos que se encontram aqui nessa noite, Pai, eu sei que nenhum de nós merecemos a Tua presença, Senhor. Se não fosse pelo sangue de Jesus, nós estaríamos mortos, mas a Tua graça, Deus, por meio do Teu Filho Jesus nos alcançou, não por nosso mérito, mas por Teu amor, antes que nós fôssemos criados. Manifesta a Tua graça, Pai, em o nome de Jesus, e que ao sair daqui, Senhor, possamos sair daqui transformados por essa graça. Pai, que todo pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo. Que não haja nada, Deus, que possa tirar a atenção do Teu povo, da Tua palavra. Pai, para que nós possamos, ao receber a revelação da Tua graça, sermos transformados, modificados, moldados, conforme a imagem de Jesus. Senhor, não permita que a voz do meu coração ecoe nesse lugar, mas que a voz do Teu coração seja ouvida por cada um de nós aqui. Que os ouvidos espirituais sejam abertos, Deus, e que fiquem atentos, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, se não for a Tua graça, nem isso nós conseguimos fazer. Nós nos distraímos, nós pensamos em outras coisas. Por isso te pedimos, Senhor, pela Tua graça, guarda a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, guarda o nosso espírito, guarda tudo em nós, na Tua palavra nesse momento. Porque, Senhor, não há nada, Deus, e nem lugar algum onde podemos ir, ou o que podemos fazer, Deus, para que possamos ser transformados, somente a Tua graça. Então, em nome de Jesus, sela os corações, que toda resistência seja removida, que a Tua palavra seja ouvida tanto aqui, para esses que estão nesse templo, Senhor, como para aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que haja transformação em cada um dos Seus filhos e filhas. Pai, como filhos pequenos, como filhos frágeis, como filhos, Deus amado, que sem Ti tem a certeza de que nada pode ser feito, Pai. Como um filho, Deus, que tendo essa consciência,
nos colocamos diante do Senhor pedindo: fala conosco, em o nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém. Pode se sentar, por favor. E se você puder ficar com a sua Bíblia aí na mão e bem atento, nós vamos ler alguns textos bíblicos hoje. Irmãos, eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida de cada um de vocês. Louvo muito, 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 muito mesmo. Porque nós estamos na 4ª ministração dessa série de sermões sobre as doutrinas da graça, no mês comemorativo da Reforma Protestante, dia 31 agora, de outubro. Não é dia das bruxas, tá? Não é dia das bruxas, é dia do Evangelho. Não sei se você sabe disso, mas desde 2016 é isso. Dia 31 de outubro é dia comemorativo, é um dia em comemoração ao Evangelho, por conta da Reforma Protestante. E nós estamos vivendo nesse mês palavras tremendas da parte de Deus. Eu espero que você tenha e esteja tomando posse dessas palavras e colocando em prática. Sabe por quê, irmãos? Eu amo o Senhor pelo que Ele está fazendo no nosso meio, porque Ele está nos dando alimento para que nós não sejamos confundidos. Quando você come uma carne, você come uma picanha, e depois alguém te dá uma outra carne, um acém, e diz assim: isso aqui também é picanha. Você sabe bem a diferença. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Eu estou achando que tem gente aí que nunca comeu picanha, hein? Que não sabe a diferença de picanha para acém. Quem já comeu picanha que levanta a mão e fala: eu já. É bem diferente de acém, não é? Bem diferente. Vocês estão aí? Amém ou não amém? Então os obreiros estão aí, os líderes estão aí? Amém, graças a Deus. Bem diferente uma carne da outra. Então quando você come uma, você sabe a diferença, não só no paladar, mas também na textura, na coloração. São vários aspectos que vão demonstrar para você a diferença de uma para outra. É a mesma coisa, lógico, é um exemplo ínfimo se comparado ao que nós estamos falando, mas é bem parecido com isso. Nós estamos recebendo alimento que vai dar para cada um de nós a certeza do que é o Evangelho, para que nada possa nos enganar. É por isso que eu disse que amo o Senhor pelo que Ele está fazendo. Porque quando um outro Evangelho surgir diante de você, não o Evangelho de Jesus Cristo, você vai sentir a diferença. Você vai perceber que ele não é como o que você já ouviu da parte de Deus. E como o apóstolo Paulo disse, presta muita atenção, o apóstolo Paulo certa vez disse o seguinte: ainda que venha um anjo do céu, ou mesmo um de nós, e ele estava falando dos enviados de Deus, dos pregadores do Evangelho, dos apóstolos, ou mesmo um de nós, e pregar um outro Evangelho diferente desse que nós temos anunciado a vocês, que seja considerado anátema, maldição. Nós estamos recebendo da parte de Deus, durante 3 semanas, essa 4ª semana, recebendo da parte de Deus alimento sólido, recebendo da parte de Deus aquilo que está trazendo para a tua vida espiritual, para a nossa vida espiritual, um divisor de águas, um antes e depois na sua história. Você crê nisso, amém ou não amém? Amém. Eu creio nisso. Eu creio que depois desse mês de outubro, pelo que Deus está liberando aqui, pelo que Ele ainda vai liberar, sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Você será muito mais forte em Deus. A sua fé está sendo edificada ainda mais e mais profundamente em Jesus. A sua certeza de que as Escrituras Sagradas são a Palavra de Deus já cresceu a tal ponto que ninguém mais consegue tirar essa verdade de você. A Bíblia é a Palavra de Deus. A sua convicção de que Cristo Jesus é o Senhor já tomou uma proporção tão grande, que ainda que os homens tentem trazer uma outra forma
de salvação, você agora pode dizer: eu sou salvo pela graça em Jesus Cristo. Eu não duvido disso, eu tenho plena convicção de que quem me salvou morreu há 2017 anos atrás, mas ressuscitou 3 dias depois da sua morte, e está vivo, assentado à direita de Deus o Pai. Jesus Cristo, o Senhor, Ele é o meu Salvador. E hoje, irmãos, eu peço a você que preste muita atenção, porque nessa quarta ministração nós vamos falar sobre a graça. Somente a graça. Somente a graça. Não há graça mais alguma obra do homem. E como o texto que nós lemos deixa isso bem claro. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um tempo, dentro do contexto da graça, em que muito se ouve sobre, e muito se ouve, e muito se vive numa pseudo-graça. Não é a graça bíblica. Muitos crentes acham que a graça é algo que pode dar para eles o direito de serem engraçadinhos e fazerem graça com a cara de Deus. É interessante notar a quantidade de coisas que na nossa língua podem ser definidas por graça, né? Graça pode ser o nome de uma mulher, graça pode ser uma atitude louvável, graça pode ser uma visão acerca de alguém com seus predicados, com as suas capacidades, alguém que tem uma graça, sabe? Às vezes é alguém que tem uma presença muito boa, e você fala: nossa, esse cara aí é cheio de graça, essa mulher é cheia de graça. Mas também graça pode ser tratada como algo ruim. Repara, você pode virar para alguém e dizer assim: você está fazendo graça, né? E isso pode não ser nada bom. Só que as pessoas acham que a mesma forma como nós expressamos a palavra graça, ou ela é utilizada como sinônimo para várias coisas, da mesma forma a palavra graça na Bíblia também pode ser usado para representar várias coisas. No texto que nós lemos, a graça é um veículo, é um meio pelo qual Deus nos salva. E não existe outra graça salvadora, somente uma graça salvadora. Não existe várias formas de graça salvadora, não, só existe uma graça salvadora. Quando Martinho Lutero se levantou contra tudo que estava sendo pregado pela igreja, a igreja que estava deformada, como nós temos aprendido aqui durante essas 3 semanas, uma das principais lutas de Martinho Lutero foi: a salvação é somente pela graça. Hoje em dia, eu não sei se vocês já repararam, por causa da pseudo-graça, muitas pessoas estão se convertendo a também um pseudo-evangelho. Não o verdadeiro evangelho. Até porque o verdadeiro evangelho não é nem bem aceito por muitas pessoas, e até mesmo, talvez, por alguns de vocês que estão aqui dentro nessa noite. Por que o verdadeiro evangelho não é bem aceito, pastor? Presta muita atenção. Qual é o verdadeiro evangelho, pastor? O verdadeiro evangelho é o evangelho da graça. Pastor, mas esse evangelho é bem aceito sim? Não. Não, pastor, o que não é aceito são as obras da lei, o que não é mais aceito são as coisas da lei. Não. Você ainda não entendeu graça, então. O verdadeiro evangelho, ele não é bem aceito, justamente por ser o evangelho da graça. E graça significa favor não merecido. E por mais que todo mundo goste de ganhar um presente sem merecer, nós somos seres orgulhosos, vaidosos, soberbos, exaltados, que sem a visão de Deus, nós nos colocaremos numa posição superior ao Deus que nós acreditamos.
se não tivermos uma verdadeira visão do Deus verdadeiro, é por isso que muitas pessoas têm vivido um evangelho de igualdade com Deus. Deus é o benfeitor, Deus é o mordomo, Deus é o serviçal. As pessoas vêm à igreja para poder receber bênção, para receber vitória. As pessoas vêm à igreja tratando a casa do Senhor como casa de penhor. Ou seja, eu penhoro a minha adoração e Deus me dá uma bênção. Quem sabe se eu adorar direitinho, Deus vai me abençoar. Quem sabe se eu orar mais, Deus vai me abençoar. Quem sabe se eu for ao culto e cantar, e fizer, e balançar o corpo, e chorar, Deus vai me abençoar. Talvez Ele veja a minha verdade na adoração, e Ele me abençoe. Eu quero que você entenda algo nessa noite, pelo poder do Espírito Santo. Eu não sei se você sabe disso, porque infelizmente, o verdadeiro evangelho, que tem sido calado em muitos lugares, que prega a seguinte verdade: não depende de você, depende de Deus. Que prega a seguinte verdade: se você orar muito, você pode passar 10 horas orando, e isso não vai impressionar Deus. Você pode não orar dia nenhum, e isso não vai decepcionar Deus. Que é isso, pastor? O senhor está dizendo então que nós não precisamos orar? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você ora, achando que por causa da quantidade da sua oração, você vai receber mais graça de Deus, ou se você diz: poxa, eu não tenho orado muito, e eu acho que Deus não está me abençoando porque eu não tenho orado muito, eu quero que você saiba que Deus não se decepciona quando você não ora muito. Sabe por quê? Porque Deus conhece exatamente quem você e eu somos. Ele sabe o quão pecador nós somos. Ele sabe o quão falho nós somos. Ele sabe que se o amor dele não tivesse sido manifesto por meio da graça, nós jamais estaríamos aqui. Então, pastor, presta muita atenção. Então, pastor, e aí? Então eu devo orar mais ou não? Você deve orar. Você deve orar. Você deve orar. Você deve orar, e você deve orar, e deve orar sempre, deve orar muito, e como a Bíblia diz, orar sem cessar. Mas não como um meio de troca com Deus, por um benefício, ou por algo que Ele pode te dar. Não. Não para que Ele possa te salvar, porque quem sabe se eu for alguém que ora muito, Deus pode me salvar. Porque quem sabe se eu for alguém que lê muito a Bíblia, Deus pode me salvar. Quem sabe se eu for alguém que prega aí nas praças, que prega nas ruas, que prega nas redes sociais, que prega em cima de um púlpito, quem sabe Deus pode me salvar por isso. Não é por isso. Nada do que você fizer, nada do que eu fizer, nem se você der todo o seu dinheiro, nem se você vender tudo que você tem, nem se você fizer um voto de pobreza, nada disso pode te dar a salvação, se você estiver fazendo em troca de salvação, em troca de graça, em troca de bênção, em troca de benefício. Nada disso pode trazer qualquer graça do Senhor para você. Então por que eu devo orar, pastor? Se eu não devorar para que Ele me dê graça, eu devo orar pelo quê? E é isso, irmãos, que é necessário entender. Se eu não devorar, pastor, para que Ele me dê algo, e eu não estou dizendo que você não deve pedir, que você não deve orar pedindo algo ao Senhor, não, a Bíblia diz, vocês não têm porque não pedem, quando pedem, pedem mal para gastar nos seus próprios prazeres. Não estou dizendo que você não tem que pedir nada ao Senhor, não, você tem que pedir. Jesus ensinou: bata e a porta se abrirá, procure e você encontrará. Jesus ensinou que nós devemos pedir ao Pai, que nós devemos insistir em oração, mas Jesus nunca ensinou que a oração deve ser um meio pelo qual você diz assim: eu vou orar e agora Deus tem que me dar, porque eu estou fazendo tudo certinho. O pseudo-evangelho de hoje em dia diz assim: se você der algo para Deus, Deus é obrigado a te dar, porque Ele não pode negar a si mesmo. Isso é lixo. Isso não é evangelho. O falso evangelho diz: olha, se você deu o dízimo ao Senhor,
agora Deus é obrigado a te dar. Isso é mentira. Se você entregou as suas ofertas, olha, se você vender tudo que você tem, se você pegar o seu carro e der de oferta, Deus vai te dar muito mais, porque Ele é obrigado a fazer, porque você fez por Ele. Isso é mentira. Isso não é o Evangelho. Deus não é obrigado a nada, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Soberano. Ninguém pode obrigar Ele a fazer nada, ainda que você dê a sua vida para ser queimada por causa dos pobres. Se não for por amor, não vai servir de coisa alguma. Então qual é a raiz de tudo? Qual é a raiz da graça? A raiz da graça é o amor. Qual é a raiz da salvação? A raiz da salvação é o amor. Eu não sei se você está entendendo, mas chegou o tempo em que você deve orar ao Senhor, não só quando você precisar das coisas. Repara como é tão mais fácil você buscar a Deus quando as coisas apertam. Repara quando você quer algo, e quer muito algo de Deus, você faz tudo o que você pode, e às vezes até o que você não pode, para poder conseguir aquilo de Deus. Esse é o Evangelho que ensinaram para vocês. Mas não é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus diz que nós já fomos salvos pela graça. Não foi por obra sua, não foi pelo que você deu a Deus. E não só o entendimento de que eu fui salvo pela graça, glória a Deus por isso, amém, beleza. Pastor, eu já sabia disso. Se você já sabia disso, então por que você não vive como alguém que ama a Deus exclusivamente pela graça que Ele te ofereceu? Porque ainda é necessário trocar coisas com Ele. Quantas vezes, presta atenção, você dobra o joelho para orar só para agradecer a Deus? Quantas vezes você faz propósitos pela madrugada? Quantas vezes você faz jejum? Quantas vezes você acorda mais cedo para orar? Quantas vezes você faz um propósito de oração, de leitura bíblica, só por gratidão a Deus? Quantas vezes você já fez? E quantas vezes você já fez propósito de jejum, de oração por algo que você quer de Deus? Todos nós já fizemos isso, todos nós. Mas nós precisamos compreender, Deus não vai se impressionar se você orar muito, só porque você quer algo dele. Deus não vai se decepcionar se você orar pouco, só porque você quer algo dele. Já viu aqueles crentes mimados? Se Deus não me der, eu também não vou orar mais, não vou ler a Bíblia, Deus não está fazendo nada na minha vida, eu não sei para que eu estou orando, eu não sei para que eu estou lendo a Bíblia, eu não sei para que eu estou fazendo isso, eu não sei para que eu estou indo para a igreja, Deus não está mudando nada, as coisas não estão mudando na minha vida, nada está dando certo, nada está acontecendo, eu não sei para que eu estou fazendo tudo isso, eu estou abrindo mão de um monte de coisa, eu estou deixando de fazer um monte de coisa, eu estou, deixando de ser quem eu era antes, deixando de fazer as coisas que eu fazia, e nada está mudando na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, quem é você para falar isso para Deus? O que você deixou por Ele? O que nós deixamos por Ele? Você deixou suas amizades lá fora? Isso não é nada. Ah, pastor, eu deixei a minha vida por Jesus. Você deixou a sua vida por Ele, mas o que era a sua vida antes dele? Você acha que havia vida em você antes dele? Porque o que a minha Bíblia diz é que antes dele todos nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Não havia vida em você. E é por isso que algumas vezes você sente coisas que antes você não sentia. É por isso que algumas vezes você se aborrece com coisas que você não se aborrecia. Você precisa entender que é por isso que algumas vezes dói em você o que não doía antes. Sabe por quê? Porque morto não sente dor. Então o pecado não te ofendia como te ofende hoje.
Fazer antes as coisas não mexia com você, e não é conceito filosófico, não é por uma tradição religiosa que você hoje é convencido pelo pecado, pela justiça e pelo juízo de Deus. Não, é pelo Espírito Santo de Deus que você é convencido, é pelo Espírito Santo de Deus que nós somos convencidos. Não são conceitos bíblicos, filosóficos, religiosos, não, é a própria pessoa de Deus habitando em você. E você acha que você tinha algo melhor que ele no passado? E você acha que esse evangelho que faz 1 milhão de promessas pode te dar algo melhor do que ele? Nem todo o ouro do mundo, nem toda a prata do mundo, nem toda a riqueza desse planeta vale mais do que um dia com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que você deixou por ele? Sabe por quê? Eu posso te dizer o que ele deixou por você. Um dia ele deixou a eternidade por você. Ele se despiu da glória. Você acha que o que você faz para Deus é graça? Você acha que está fazendo muito para Deus? Não, porque eu trabalho na obra, porque eu faço isso. Não, porque eu abri mão de um monte de coisa, e eu pedi a Deus, e Deus não me deu o que eu queria. Mas tudo bem, Deus não me deu, mas eu vou fazer, eu vou continuar. Mas Deus, se o Senhor me der, eu vou ficar muito mais feliz. Não, olha só, esquece tudo isso. E diga para ele: a tua graça me basta. Deus, a tua graça me basta. Eu não dei muita coisa para o Senhor não, Deus. Na verdade eu não dei nada, porque ninguém pode dar aquilo que não lhe pertence. Como que eu poderia te dar algo que já é seu? Eu não paguei nada pela minha vida. Eu não paguei nada pela minha salvação. Eu não paguei nada pela eternidade. Pastor, que é isso? Eu pago sim, pastor. Meu Deus, que preço alto que eu pago. Eu jejuo todo dia, eu oro todo dia, eu leio a Bíblia todo dia, várias vezes por dia. Eu vou ao monte, olha, eu me consagro, eu abro mão de um monte de coisa. Eu não vejo isso, eu não vejo aquilo, eu não vejo aquilo outro. Eu digo para você, é tudo trapo de imundícia. Tudo. Para ele é tudo trapo de imundícia. Que é isso, pastor? Mas tudo que eu estou fazendo pela minha salvação é trapo de imundícia? É tudo. Porque você está anulando a cruz de Cristo quando você diz: eu estou pagando o preço para morar no céu. Você está dizendo: o sacrifício de Jesus não foi o suficiente. E eu posso afirmar para você, eu posso afirmar no poder do Espírito Santo: o sacrifício de Jesus foi mais que suficiente para a nossa salvação. Pastor, então por que continuar fazendo tantas coisas? Por que continuar orando? Por que continuar lendo a Bíblia? Por que continuar se Ele já me deu tudo? Você consegue perceber como as pessoas começam a se ofender quando o verdadeiro Evangelho vai sendo ministrado? Quando o verdadeiro Evangelho começa a chegar diante de nós, nós começamos a ficar: então eu não preciso fazer nada, se Jesus já fez tudo. Cara, você está reclamando porque Jesus já fez tudo. Você deveria dizer: graças eu te dou, Senhor, porque eu não precisei morrer naquela cruz, eu não precisei ser destruído. O Senhor foi esmagado pelo Pai, o Senhor foi esmagado, e o teu sangue foi derramado para que o meu não precisasse cair no chão. A sua vida foi tirada para que a minha pudesse permanecer em ti, Senhor. Você deveria dar graças a Deus, e as suas orações deveriam ser orações de gratidão. Como eu disse, isso não significa que você não tenha que pedir algo a Deus. Você deve pedir, mas até o que você deve pedir deve ser: Senhor, conforme a tua vontade. Eu quero, mas eu não sei se o Senhor quer. E se o Senhor disser: eu não vou te dar o que você quer, como você reagiria com Ele? Será que só Ele seria o suficiente? Ou o que você quer é algo que vai completar a sua vida, que vai completar a sua existência? Deixa eu dizer para você, olha, se ainda falta algo para completar a sua existência, é porque Jesus ainda não é o centro da sua história. Você precisa entender, Ele é suficiente. A graça dEle é mais que suficiente. Foi ela. O favor não merecido. O que é graça, pastor? A gente sempre fala: graça é favor não merecido, mas uma compreensão mais detalhada, um pouco mais detalhada de graça é: Deus te dá o que você não merece. Graça é Deus te dar o que você não merece.
E o que nós não merecemos? Nós não merecemos vida, nós não merecemos eternidade, nós não merecemos céu, nós não merecemos a presença dEle. Quantas vezes nós desprezamos a presença dEle? Quantas vezes nós tratamos a presença dEle dentro de casa, e olha que Ele vai lá naquela imundície que é a nossa casa. Não, pastor, minha casa é limpinha, minha casa é um brinco, mas perto dEle nem os céus são puros, segundo o livro de Jó. E olha que os céus, não existe uma gota de pecado nos céus, mas se comparado a Ele, nem os céus são puros. Quanto mais a sua casa e a minha, e Ele vai até lá, Ele chama você de madrugada, Ele diz: acorda filha, acorda filho, Ele te chama, Ele te sacode na cama, Ele te desperta e você levanta e acha que é para assistir sessão Corujão, você acha que é só para ir no banheiro e voltar, você acha que você acorda de madrugada, sendo filho de Deus, só para poder passear dentro de casa, só para olhar para o tempo, só para refletir na vida. Não, não, o Senhor te acorda pela madrugada, para que você tenha intimidade com Ele, não é pelo que Ele pode te dar, mas por quem Ele é, pelo que Ele já fez por você e por mim. Sabe por que o verdadeiro evangelho não é bem aceito? Sabe por que a igreja tentou mudar o verdadeiro evangelho? Sabe por que hoje em dia nós vemos a igreja mudando o verdadeiro evangelho? Porque o verdadeiro evangelho diz que não depende de nós, depende dEle. E todo ser humano gosta é vaidoso, como eu falei, todo ser humano é exaltado, é soberbo, é ganancioso. E pela sua vaidade, pelos seus pecados, pela sua pecaminosidade, ele quer chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu cheguei. Você ouviu o tanto de coisa que eu fiz? Tem crentes que devem pensar assim: eu acho que Deus pode dizer de mim o que disse de Jó: homem reto, íntegro, temente a Deus e que se aparta do mal. Tem crentes, irmãos, que é capaz de acordar de manhã, olhar no espelho e cantar lindo és para ele mesmo, parar na frente do espelho e começar lindo, só lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Isso é fantástico. Tem crente que tem a capacidade de acreditar que algum mérito há nele para salvação, para santificação. Não, eu sou santo porque eu me separo para Deus. E quando é que você entendeu? Quando é que você entendeu que a força que há em você para fazer a vontade de Deus vem do próprio Deus? Quando é que você vai entender que o fato de você vir à casa de Deus para o adorar não é porque você quer vir? Sabe, a graça é como o ímã e o metal. É como eu gosto dessa ilustração. A graça é basicamente isso. Graça é como o ímã e o metal. O ímã atrai o metal. O metal vem se aproximando do ímã até que eles colem um no outro. E a força atrativa do ímã começa a passar para o metal. E o metal passa a ter atração também. Ele também consegue atrair outros metais. Como que isso acontece, pastor? Olha, a graça é como o ímã e o metal. Você pensa que você veio porque você quis. E você diz assim: eu nem queria muito vir não, mas eu levantei, eu decidi, eu falei: não, está repreendido carne, eu determino em nome de Jesus que eu vou no culto hoje. E você acha que pelo que você falou você veio. E aí, deixa eu te contar um segredo: não é pelo que você falou. O que você determina vale lixo, vale nada, vale coisa nenhuma. O que o homem determina, eu determino o meu milagre, é lixo, não vale nada. Quem é o homem para determinar alguma coisa que vem de Deus? Por acaso o homem tem poder sobre Deus? Que eu saiba, ele é o oleiro, nós somos o barro. Fui eu que quis ir, não foi você. Olha o amor dele, manifesto pela graça. Ele atraiu você até aqui.
Ele atraiu você e disse: eu vou levar você lá, porque hoje eu quero mudar a sua história. Hoje eu quero fazer de você alguém mais íntimo meu. Hoje eu quero fazer de você alguém que me queira, não pelo que eu posso te dar, mas por quem eu sou. Hoje eu vou levar você lá, porque a tua história vai ser dividida em antes e depois do que eu vou falar com você hoje. Aí você vem assim: fui eu que quis vir, fui eu que cheguei, eu que escolhi chegar. Aí você entra aqui e o Senhor diz assim: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Mas existe um propósito. Eu não escolhi vocês só para que vocês sejam um número num edifício, num prédio. Não, eu escolhi vocês para que vocês vão e indo deem muito fruto. Alguém que diz: eu amo o Senhor. Alguém que diz: eu entendi a graça. Alguém que diz: não, foi Jesus que me escolheu. E não sente no coração o desejo de ir por Ele, de falar em nome dEle. E não sente o desejo de fazer as coisas para a glória dEle. E não sente o desejo de se envolver nas coisas. Não, olha, Jesus me escolheu, eu vim, foi a graça que me salvou, mas eu não quero me envolver com igreja, porque eu estou cansado de igreja, eu estou cansado de instituição, eu acho que eu não preciso de igreja para servir a Deus. E eu digo para você, você está certíssimo, você não precisa de igreja para servir a Deus. Eu acho que eu não preciso de igreja para ir para o céu, e eu digo para você, você está absolutamente correto, você não precisa de igreja para ir para o céu. Eu acho que eu não preciso de pastor para ter comunhão com Deus. Mais uma vez, você está certíssimo. Você não precisa de igreja, você não precisa de pastor, você não precisa se envolver na obra de Deus, nas coisas da igreja, para poder ir para o céu. Você não precisa de nada disso. Mas existe uma coisa: a marca daqueles que já receberam o selo da eternidade. Eu não sei se o seu passaporte está carimbado. Mas a Bíblia diz que a salvação é pela graça por meio do quê? Da fé. Quantos aqui creem que já são salvos em Jesus Cristo? Levanta a mão e fala: eu creio, Jesus. Quantos aqui são gratos por essa salvação? Ele libera um som de glória nessa noite em nome de Jesus. Então, a marca daqueles que têm o selo da salvação, presta atenção nisso. A marca daqueles que têm o selo da salvação é o desejo pelas coisas dele. Ele morreu por quem? Ele morreu pela igreja. Ah, tá, pastor, mas não foi por um prédio. Não foi pelo prédio. Eu também não morreria por esse prédio, nem se ele fosse nosso, quanto mais alugado. Eu não morreria por ele. Ele não morreu por edifícios, ele não morreu por pedra, cimento, areia, tijolo. Não, ele não morreu por isso. Ele morreu por vidas. Ele entregou a vida dele em resgate pela sua e a minha vida. Amém. Ainda bem que tem crente que entende isso. Foi por isso que ele entregou a vida dele, para resgatar cada um de nós, para dar vida a cada um de nós. Foi por isso que ele entregou a vida dele. E o selo daqueles que são herdeiros do céu, aqueles que dizem assim: agora eu entendi, pela graça eu fui salvo, por meio da fé. Isso não vem de mim, é um dom de Deus, foi Ele quem me deu, um presente doado por Ele, não por obras. Eu não preciso fazer nada, porque Ele já me deu, mas eu vou fazer assim mesmo. Por quê? Porque eu o amo. Eu não vou orar porque eu preciso de algo dele, eu vou orar porque ele é o algo que eu preciso. Eu não vou adorar num culto porque eu preciso de algo dele, eu vou adorar porque ele é algo que eu preciso dele, eu preciso dele, eu preciso dele, a graça dele, eu preciso. Eu não vou jejuar porque eu preciso de algo dele, eu vou jejuar porque eu preciso dele. Pastor, mas então eu não posso jejuar mais pela minha porta de emprego? Claro que você pode jejuar. Mas se você jejuar pela porta de emprego, em detrimento a jejuar pelo empregador, não vai te servir de muita coisa. Como assim, pastor? Tem que jejuar pelo patrão também? Sim, pelo patrão dos patrões.
A Bíblia diz assim: Ele se estabeleceu sobre nós como chefe. Deus é o nosso chefe. Deus é o patrão dos patrões, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o médico dos médicos, e tudo que você pensar, Ele é superior, Ele está acima, Ele tem mais, Ele pode mais, Ele é mais. Então quando nós fazemos tudo, mas tudo por amor a Ele, tudo por amor a Ele. Por que eu venho ao culto? Aí você entende. Eu venho ao culto porque eu quero ser grato a Ele pela graça que Ele me ofereceu. Que graça é essa? O carro que Ele me deu? Não, o carro foi graça sobre graça. A casa que Ele me deu? Não, a casa foi graça sobre graça. A esposa que Ele me deu, o marido que Ele me deu, o filho que Ele me deu, a mãe que Ele me deu, o pai. Não, tudo isso é graça sobre graça. Por quê? Ele está te dando muito mais do que você merece. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? Olha, veja, Jó disse assim: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Olha a consciência que Jó tinha. E ele diz: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é entender graça. E olha que Cristo ainda não tinha vindo, e olha que Jesus ainda não tinha morrido na cruz do Calvário, mas ele já tinha entendido a graça. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu, e tudo que eu tenho é mais do que eu mereço. E se Ele me tirar tudo que eu tenho, mesmo assim, a minha vida ainda é algo que não me pertence e Ele deixa em mim. Isso é entender a graça. Eu recebi de Deus aquilo que eu não mereço, porque se Ele me desse o que eu mereço, eu já estaria destruído. Sabe o que é graça, irmãos? Para nós partirmos para a nossa conclusão. Sabe o que é graça? Graça é quando você está no meio dos problemas e você vive o que o apóstolo Paulo viveu. Presta muita atenção. Oh, como o Espírito Santo de Deus está falando conosco nessa noite. Veja, 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 e 10. Isso aqui é entender a graça. Presta muita atenção. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Amém? O texto bíblico diz assim: e ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Verso 10 diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Isso é entender a graça. Presta atenção em nome de Jesus. Isso é entender a graça. Sabe por quê? Porque o contexto desse assunto aqui foi o seguinte: Senhor, tira de mim o espinho da carne. Senhor, tira de mim o espinho da carne. Senhor, tira de mim o espinho da carne. E a resposta de Deus não foi: meu filho, você é um grande evangelista. Oh, meu filho, você é um mensageiro tão bom da minha palavra. Oh, meu filho, as suas obras te bastam, porque você tem feito tanta coisa pelo evangelho. Não, a resposta de Deus para o apóstolo Paulo foi: a minha graça te basta. Eu não vou tirar de você, eu não vou dar o que você quer, Paulo. A minha graça é mais que suficiente para você. E olha, veja o versículo anterior, coloca o 9 para a gente, por favor. Olha o que diz o verso 9. Coloca o 8, por favor. 8. Veja o verso 8. Acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. Afastasse o quê? O que ele diz no verso anterior: um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Que é isso, pastor? Você nunca leu esse texto? O apóstolo Paulo disse:
para que eu não me exaltasse. O Senhor enviou, não foi o diabo, o Senhor enviou um mensageiro de Satanás para que me esbofeteasse, a fim de que eu não me exaltasse, me assoberbasse com as revelações que eu estava recebendo, com aquilo que eu estava vivendo. E olha o que ele diz: então eu roguei ao Senhor por 3 vezes, tira de mim, Senhor. E olha, o apóstolo Paulo diz que esse mensageiro de Satanás vinha, esbofeteava ele caía no chão, e ele se debatia no chão. Alguns estudiosos dizem que era uma enfermidade. Alguns falam que era problema na coluna, outros falam que era epilepsia, outros falam que era isso, que era aquilo outro. Ninguém sabe ao certo o que era. Eu sei de uma coisa, o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que era um mensageiro de Satanás enviado pelo Senhor para o esbofetear. E ele pediu a Deus: tira de mim. Quem foi que pediu? Foi o apóstolo Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? Simplesmente o homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Quem foi o apóstolo Paulo? Simplesmente um dos maiores evangelistas da história da humanidade. Quem foi o apóstolo Paulo? Aquele que teve um encontro com Cristo glorificado, que viu o próprio Jesus em glória diante dele no caminho de Damasco. Quem era o apóstolo Paulo? Aquele que realmente abriu mão de tudo por causa do evangelho. E a pergunta do Espírito Santo para mim, para você aqui nessa noite, para nós aqui nessa noite, é a seguinte: você sabe quem é o apóstolo Paulo? Agora, quem é você diante de Deus? Para ficar reclamando com Deus e dizendo para Ele: Deus, eu não sei mais, eu não estou aguentando mais, eu não posso mais, eu não consigo mais. Sabe o que você está dizendo para Deus quando você fala isso? O Senhor não sabe de nada, quem sabe sou eu. Porque a Bíblia diz que Deus não dá um fardo maior do que você possa suportar. Porque a Bíblia mostra que a sua cruz foi feita para você. Porque a Bíblia mostra e ensina que você deve tomar a sua cruz e seguir a Cristo. E aí você diz para Ele: Deus, eu não estou entendendo mais nada. E Ele diz para você: eu nunca pedi para você entender, eu só peço para você aceitar. E se você também não aceitar, eu vou fazer do mesmo jeito, porque eu sou Deus. Aí você fala: não, que isso, meu Deus não é assim. E aí eu te lembro, é por isso que o verdadeiro evangelho não é bem aceito. Porque o verdadeiro evangelho Deus não manda, Deus pede. No verdadeiro evangelho, Jesus é quase que uma flor. Repara as peças de teatro. No falso evangelho, Jesus é quase que uma flor. Repara as peças de teatro do falso evangelho. Jesus entra: Satanás, por que estás fazendo isso com essa pessoa, Satanás? E o diabo vira: eu estou fazendo isso porque eu vou destruir ela, eu vou acabar com ele. E Jesus: Satanás, não faça isso. E como diz o pastor Helder, tem criança que deve virar e falar assim: quando eu crescer eu quero ser Satanás. Eu acho que eu não quero ser Jesus não, porque o Satanás está muito mais poderoso ali. Olha lá, ferão Satanás. Esse é o falso evangelho, irmãos. Sabe por que o verdadeiro evangelho ensina que Deus está sentado num trono de glória? E o trono não está embaixo não, o trono está em cima. O trono não está em cima de alguma coisa, está acima de tudo e de todos. Esse é o Deus do verdadeiro evangelho, o Criador do universo, de todas as coisas. Ele manda, Ele não precisa pedir, Ele pede, e se Ele pede é graça. Quando Ele vira para você e fala: filha, não faça isso, filha, não vá para lá, filha, não vem para cá, filha, não mexe nisso, filha, não faz aquilo, filho, não faça aquilo outro, filho, não vá, não faça, não mexe, não... Se Ele está te pedindo, é graça, porque Ele não precisava pedir. Ele poderia dar uma ordem e você faria. Não, pastor, mas eu não sou robô. Não, você não é robô, mas Deus também não é o bobo da corte. Quem manda é Ele, sempre foi Ele. E chegou o tempo de nós voltarmos para essa verdade. O meu Deus manda em tudo, em todos, principalmente em mim. Sabe por quê? Porque pela graça eu fui salvo, por meio da fé. Essa fé não veio de mim mesmo, foi um dom de Deus, não pelas obras que eu pratico, não foi pelas obras, foi pelo amor dEle. Quando eu comecei a fazer boas coisas? Não! Antes do mundo existir, Ele me amou primeiro, para depois eu o amar. Eu quero fazer o que Deus manda, porque eu sou escravo da graça.
O apóstolo Paulo disse isso. Eu sou escravo da graça. Escravo não tem tempo, não tem hora para dormir, não tem hora para acordar. Escravo não tem hora para comer. Escravo não tem hora... Não, escravo. Escravo. E é interessante perceber que quando o apóstolo Paulo diz assim, diferente dos apóstolos, desse pseudo-evangelho que existe por aí, o apóstolo Paulo vira aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. Num dos versos ele diz assim, se não me falha a memória, o verso 12, ele diz: nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e nós como escravos de vocês, por amor de Cristo. Olha, a palavra escravo ou servo, que você vai encontrar nas duas versões, vem da mesma palavra. Qual foi a palavra? Foi o escravo que, não, eu escolhi ser escravo. Não, ele usou o termo ruipereta, que significa o pior e o mais humilhado dos escravos. O escravo do porão do navio, que a urina, os detritos, tudo, toda a sujeira, toda a imundície, principalmente quando chovia, quando vinha tempestade, toda a sujeira de cima do navio ia caindo sobre aquele escravo, e ele tinha que estar lá embaixo remando, e se não remasse, o chicote vinha nas costas. Ele diz: nós somos escravos de vocês, por amor de Cristo. Mas quando ele diz, eu sou escravo da graça, ele usa um outro termo, e esse termo vem de uma raiz que determina, ou que mostra para nós, o escravo que escolheu permanecer escravo. Na cultura judaica, havia essa decisão: a pessoa, se ela tivesse uma dívida muito grande que ela não pudesse pagar, ela era tomada por escrava daquele senhor, daquela pessoa a quem ela devia, e ela tinha que trabalhar até pagar a dívida. Se ao final de pagar a dívida, se ela tivesse viva, terminou de pagar, ela era liberada. Uma certa quantia em dinheiro era dada para aquela pessoa, para que ela iniciasse a vida dela, reiniciasse a vida. Mas havia uma outra opção para a pessoa também. Se a pessoa, depois de passar tanto tempo como escravo, percebesse assim: não tenho mais nada lá fora, para quem eu vou? Eu não tenho mais família, eu não tenho mais posses, eu não tenho mais bens, eu não tenho mais nada. Como eu vou comer? O que eu vou fazer? Para onde eu vou ir? Onde eu vou dormir? Quando ele percebia que não tinha mais nada, ele podia chegar para o seu senhor e dizer assim: fura minha orelha nas portas da tua casa. E quando ele fazia esse pedido ao senhor dele, o senhor levava ele até a porta da casa, debaixo do umbral da porta, olhando para o lado de fora. Ou seja, você tem a possibilidade de voltar para dentro da casa, ou você tem a possibilidade de ir em frente e seguir a sua vida. No umbral, debaixo dos umbrais da porta, o Senhor furava a orelha do escravo, e a partir daquele momento, ele era escravo porque decidiu permanecer escravo. Eu não tenho para onde ir, eu não tenho o que fazer, eu não tenho nada lá fora, eu só tenho isso aqui. Mas quando alguém decidia ser escravo, ele não vivia mais como escravo que não tinha hora para comer, para beber, para dormir. Ele vivia como um funcionário. Ele deveria trabalhar a vida inteira, mas ele iria receber por aquilo. O apóstolo Paulo diz: eu sou o escravo da graça. Eu percebi, não tem mais nada para mim lá fora. Eu percebi, eu não tenho mais nada lá fora que me interessa. Eu não tenho mais nada lá fora que me atraia. Eu só tenho isso. E o que é isso? O palácio do rei. Fura minha orelha nas portas da tua casa, porque eu não vou sair daqui, eu vou voltar. Fecha a porta, Senhor, fecha a porta. Só que tem um detalhe, irmãos, quando nós dizemos: Senhor, eu quero ser escravo da graça, eu quero te servir, eu quero ser seu, eu quero entregar minha vida a ti, Ele diz assim: então tudo bem, vem. Há a possibilidade de você ficar. Mas é lindo perceber, irmãos, que quanto mais intimidade vamos tendo com o nosso Senhor, tanto mais Ele vai se permitindo. Diferente do Senhor da terra, que se reserva, que
impõe um limite. Não, você não pode me conhecer mais do que você já me conhece. É patrão e empregado, é senhor e servo, é só isso. Não, esse Senhor que é o nosso Pai Celestial diz: quanto mais você quiser me conhecer, tanto mais eu deixarei você me conhecer. Você me buscará e me achará quando me buscar de todo o seu coração. E deixa eu te dizer outra coisa, filho, eu não te chamo mais de servo, eu te chamo de amigo. Sabe por quê? O servo não sabe onde está o seu senhor, mas o amigo sabe onde está o seu outro amigo. E tem mais uma coisa, além de meu amigo, agora eu quero te trazer para a casa do Pai, e acima de amigo, você também será meu irmão por adoção. O Pai tem uma cama para você, o Pai tem uma casa, um lugar especial para você. Você pode ser herdeiro do Pai. Que é isso? De escravo, por obrigação, você passou a ser herdeiro do palácio real? Como isso pode acontecer? Isso só pode acontecer pela graça. Favor não merecido, só pela graça. O Pai está chamando filhos e dizendo: vem filho, vem filha, volta para a casa do Pai, a minha graça te basta. Senhor, mas eu quero isso. Não, filho, a minha graça te basta. Pai, mas eu quero isso. Filha, a minha graça te basta. Filho, a minha graça te basta. Cabe a você agora dizer para Ele o seguinte: Senhor, então muito mais me alegrarei por saber que o teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Por que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas? Porque o poder de Deus precisa ser aperfeiçoado? Não, porque nós somos aperfeiçoados pelo poder de Deus. O teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Tendo essa consciência de que tudo que eu tenho é graça, muito mais agora, eu direi: Senhor, fura minha orelha nas portas da tua casa. Senhor, faz de mim a tua vontade. Senhor, faz em mim o teu querer, e usa-me conforme o teu propósito. Chega de ficar só nas cadeiras, chega de ficar só na sua igreja aí, só assistindo, chegou a hora de você se levantar e dizer assim: Senhor, eis-me aqui. Eu sei que o Senhor me deu liberdade para poder não fazer nada, mas eu quero fazer. O Senhor falou: eu escolhi vocês para que vocês vão e deem frutos. Eu sei, Senhor, que o Senhor não me obriga a dar frutos, mesmo sabendo que se o Senhor quisesse, o Senhor me obrigaria. Mas por causa dessa graça, Senhor, eu quero dizer para o Senhor: eis-me aqui. A tua graça me constrange. Eu fico constrangido pela tua graça. Eu não quero sair. Não abre a porta para mim não, Senhor. Fecha as portas, Senhor. E eu sou tão mal que é capaz de eu tentar pular pela janela. Então fecha as janelas, Senhor. Eu ainda sou muito ruim. Coloca cerca elétrica, Senhor. Coloca prego nos muros. Não me deixa sair da tua presença, Senhor. Me cerca com a tua graça, me envolve com cordas de amor. Deus, não permite que eu faça algo distante de ti, mas, Senhor, que a tua graça me envolva todos os dias. Presta atenção nisso. E aí Ele diz para você: então vem, filha, então vem, filho. Independente do que você fez, independente de quem você é, independente do que você tem feito, independente das falhas que você tem cometido comigo, hoje eu te chamo. Vem a graça, vem a graça. Ele quer que você possa dizer o que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 5, no verso 1 em diante. Veja o que diz. Ele quer que você possa dizer assim: justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança, e a esperança
não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Coloca a mão sobre o teu peito, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero convidar você a dizer assim: Senhor, a tua graça me alcançou, através do sangue de Jesus. Não, só tem meia dúzia de pessoas aqui. Se você entendeu essa palavra, se você deseja que a graça do Senhor inunde o seu ser, diga isso para Ele: Senhor, eu sei que a tua graça me alcançou, e eu te louvo por isso. Purifica-me, Deus. Se até hoje o meu evangelho foi encoberto, em ti, Deus, traz à luz o evangelho da verdade em mim, porque eu quero manifestar a tua graça por onde quer que eu for. E se o Senhor não me der o que eu quero, repita isso: se o Senhor não me der o que eu quero, ainda assim o Senhor continua sendo Deus, porque o sangue de Jesus me libertou. Aleluia. Quantos creem nisso? Libere uma salva de palmas, engrandeça o nome do Senhor. Eu quero convidar aqui à frente você que hoje quer voltar para Jesus. Você estava afastado e Ele está dizendo: vem, filho, a graça está aqui para te alcançar, para te abraçar. Não espera nada nem ninguém. Não, pastor, eu tô na presença do Senhor. Não, você sabe e Deus sabe. Você e Ele sabem. Não, pastor, eu estou na presença. Não, você e Ele sabem quão distante você está dEle. Não importa se você um dia já levantou a mão e disse: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Não importa nada disso. O que importa é o seu relacionamento com Ele e quão distante você está dEle nesse momento. E Ele está dizendo: vem. Então não espere nada nem ninguém, nem se preocupe com o que vão pensar de você. Venha para a casa do Pai. Saia do seu lugar nesse momento. Ah, mas eu sou obreiro, eu sou obreira, eu sou líder, eu sou... Não, Ele sabe e você sabe. E Ele está te chamando: vem. Não espera nada, é aqui na frente. Não espera aí, não espera. Não, eu vou receber aqui mesmo. Não pense tal homem que receberá algum favor do Senhor. Aquele que precisa, peça, mas peça com fé, sem duvidar. E o Senhor está dizendo: a graça no altar. Saia do seu lugar. Não espere nada nem ninguém. Oh Deus, oh Espírito Santo, eu quero pedir um jovem para poder vir aqui. Jovino, por favor, vem aqui. Eu sei que tem mais gente aqui nessa noite. Permita que a vergonha, não permita que nada. Pastor, mas o senhor falou só para os homens? Não, é você e Deus, você sabe. Você tem vivido e visto o seu relacionamento com Deus. E se há necessidade, venha. Isso. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Tudo que eu tenho em troca do amor eu faria. Convido todos a ficar de pé, por favor. Fique de pé. E se durante a canção você sentir no teu coração de vir, venha, não espere nada nem ninguém. Senhor, hoje eu quero, hoje eu decido. Senhor, hoje eu decidi, Senhor. E eu decidi, mas eu entendi que não é porque eu quero, é porque o Senhor está me atraindo. Eu quero, Deus, eu quero permanecer
no palácio do Senhor. Eu não quero liberdade para poder ser um escravo livre, não. Eu quero ser escravo da graça. A tua graça me salvou. O teu sacrifício na cruz do Calvário foi o suficiente para minha salvação. Não são as obras, Pai. Eu entendi que nada que eu fizer poderá me dar uma salvação meritória. Foi o teu sacrifício. Ouça essa canção. Convido você que está aí no seu lugar, estenda as mãos para cá, para frente. Ser achado nele e ser achado nele, e ser achado nele. Cante: o meu orgulho me tirou do jardim. Pai, em nome de Jesus, toca na vida da tua filha, Pai. Senhor, restaura a aliança, Deus. Restaura a aliança, Senhor. Traz de volta, Pai amado, a comunhão, Deus. Senhor, traz de volta, Deus. Traz de volta, Pai, a comunhão, Deus amado. O tempo de intimidade, Deus. Oh Deus, restaura, Senhor. Restaura, Deus. Restaura, Pai amado, o brilho, Deus amado, nos olhos. Restaura, Senhor, a alegria da salvação, Senhor. Oh Deus, se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero. Você que está aqui na frente, ore ao Senhor. Entre você e Ele, diga para Ele: Senhor, eu quero te conhecer mais e mais, Deus. Purifica-me, Senhor. Restaura minha aliança contigo, Deus. Oh Jesus, ser achado nele. Oh Deus, queremos ser achado em ti, meu Rei. Eu quero conhecer Jesus, ser achado nele. Levante sua mão e diga assim: Senhor Jesus. Levante sua mão e diga: Senhor Jesus, nessa noite eu entendi que eu fui salvo pela graça, que a tua graça é muito mais do que eu mereço. Senhor, nunca mais eu quero me afastar da tua presença. Nunca mais eu quero estar distante do santo lugar. Diga isso: nunca mais eu quero me afastar dos teus beijos, dos teus abraços, porque eu sei que o Senhor me chama de filho. Eu sei que o Senhor me chama de filho. Olha, diga isso para Ele: Senhor, o meu amor por ti multiplica em mim, Deus. Multiplica o teu amor, Deus, em mim, e multiplica o meu amor por ti, Senhor. Manifesta a graça no meu amor por ti. Eu quero fazer mais pela tua obra. Eu quero fazer mais pelo teu reino. Eu quero fazer mais por vidas. Eu quero fazer mais para que vidas se rendam a ti, para que mais pessoas te conheçam como Senhor e Salvador. Eu quero fazer mais na pregação do Evangelho. Eu quero fazer mais, Deus, mais. Eu quero dar mais frutos, Rei da Glória. E eu te peço, por favor, aceita-me, Deus. Aceita-me como instrumento nas tuas mãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Cante isso. Meu amado é o mais belo. Ele é o mais belo. Milhares